Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. O que Deus quer de nós? Eu sei que esta pergunta dificilmente ela é feita pela maioria das pessoas. Na verdade, nós estamos acostumados a observar as pessoas se aproximarem de Deus para fazê-lo saber do que é que nós queremos. Não é verdade? De maneira que nos aproximamos em oração de Deus, conscientes de que para Ele não há nada impossível. Isso nos abre todas as portas. Não há nada impossível para Ele. Ainda que esteja morto, voltará a viver. Ou seja, não há grau de dificuldade. Para Ele é a mesma coisa curar uma gripe e fazer ossos sequíssimos voltarem a viver, a vir carne, tendões, nervos, rins, fígado, baço, coração, e reconstruir um corpo e soprar a vida e fazer viver. Na verdade, ele não precisa nem de osso, porque ele é aquele que chama à existência o que nem existe. Então, isso é maravilhoso e faz com que as pessoas se aproximem dele para pedir. E não é errado isso. Não é errado. Nós temos necessidades e Jesus ensinou que devemos lançar sobre Ele todas as nossas necessidades, ansiedades, problemas e clamar a Ele. Ele mesmo diz: clame a mim e responder-te. Os ouvidos do Senhor não estão agravados e suas mãos não estão encolhidas, impedidas de operar. Ele quer agir em nosso favor e nos suprir de todo bem. Mas eu volto a perguntar: o que Deus quer de nós? Porque o grande problema que eu vejo nas pessoas que a Ele clamam é que esse relacionamento acaba se resumindo apenas nisso: em pedidos de socorro, de livramento, de cura, de provisão, de prosperidade e de tantas coisas que nós vamos vivenciando em nossa história. E muitas pessoas, elas envelhecem e morrem nesse tipo de relação.
sem nunca na vida terem percebido isto, que Deus, Ele quer algo de mim e de você. Entender isso não é apenas importante, meu Deus. Entender isso é a espinha dorsal de nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai. Sem isso, sem esta compreensão, nós seremos apenas pessoas que estão ao redor de Jesus, ao redor de Deus, como sempre houve, como sempre aconteceu naqueles momentos que foram registrados pelos apóstolos, onde quer que Jesus andava. E a multidão estava ao redor dele, traziam famintos, porque ele multiplicava pão e peixe, traziam doentes, porque ele curava enfermos. Bastava as pessoas tocarem nele e eram curados, não precisa nem conversar, não precisava nem ouvir os seus discursos e os seus ensinamentos e se tornarem discípulos. Bastava tocar nele e eram curados. E traziam endemoniados e eram libertos, e toda essa coisa, e todo esse milagre, de maneira que as pessoas estavam ao redor. Certa vez eu me lembro que uma mulher veio procurar o mestre. E ela tinha também um pedido a fazer. Volto a dizer, como todos nós temos necessidades, não é isso? E somos exortados por ele a levar essas necessidades a ele. Essa mulher tinha uma filha endemoniada, terrivelmente oprimida por Satanás, ou seja, a moça estava morrendo na mão do capeta. E essa mãe ouviu falar de Jesus e foi até ele e veio clamando atrás dele. E Jesus não parava. E ela continuou a clamar. Ela era cirfenícia, ela não era de Israel. Ela não fazia parte desse povo escolhido e separado. E então os discípulos disseram: mestre, manda essa mulher se calar, ela está perturbando a nossa cabeça. Nós já temos tantas coisas aqui para lidar com essa multidão que está aqui ao teu redor e controlar toda essa coisa. Essa mulher gritando aqui, não manda ela calar, porque nós já percebemos que o senhor não vai atendê-la. O senhor já ouviu ela gritar e o senhor continua a caminhar. E a mulher clamava e suplicava. E então Jesus disse assim a essa mulher: olha, mulher, não é bom tirar o pão dos filhos, ele próprio, o pão vivo que desceu do céu, ele, e dar aos cachorrinhos. E essa mulher poderia ter se ofendido gravemente com aquilo que Jesus disse. Ela entendeu o que ele quis dizer, que ela era uma pessoa que estava apenas ao redor. Ela não tinha aliança de filho, não é verdade? Ela não tinha anel de aliança com o pai. E ele disse: não é bom que eu tire desse pão que é para os filhos de Deus cachorrinhos, aqueles que estão apenas ao redor da mesa, não estão assentados nessa mesa onde tem o manjar, que é para os filhos, que é para os herdeiros. E ela disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ele olhou para ela e disse: mulher, grande é a sua fé. Vá em paz. Por essa tua palavra, sua filha está liberta. Agora, veja isso. O que Jesus disse a ela não caiu por terra pelo fato dela ter recebido aquele milagre. Ela recebeu o que Jesus disse: migalhas que caem da mesa dos filhos. Preste bem atenção no que eu estou dizendo a vocês. Eu e você que está me ouvindo, você que está vivendo em algum lugar agora ou posteriormente neste vídeo que está sendo gravado,
nós somos chamados por Deus para sermos filhos. Para nos assentarmos numa mesa onde um grande banquete é servido. Onde o pai, ele tem os melhores manjares para serem servidos aos seus filhos. Nós somos herdeiros de sua herança e ele é dono do ouro, da prata, do diamante, de todas as riquezas que existem, porque tudo foi criado por ele. E de todo o poder que está nele. É disso que Jesus está falando. Ele nos chama para sentar à mesa e não para ficar ao redor, para nos assentarmos à mesa. Temos que ter aliança de filhos. E um filho, ele deve honrar o pai. Você sabe disso, não é verdade? Lá em Malaquias, Deus escreveu coisas gravíssimas. Gravíssimas. Entre elas ele disse assim: vocês me chamam de pai e de senhor. Não é isso que vocês me chamam? Mas se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me é devido? E se eu sou pai, aonde está a honra que é devida a um pai? Vocês apenas falam, mas me desprezam no coração. Para se assentar nessa mesa, escute isso. É necessário ser filho. Para ser filho, você tem que honrar o pai. Dar honra ao seu pai é dar lugar ao seu pai em sua vida. Não é fazer dele ou tentar fazer dele um fantoche, mas Deus. E exaltando o seu nome, e o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração sobre Moisés. Jesus, ouça isso, Jesus, ele ensinou seus discípulos a orar. Você lembra disso, não é? Preste atenção. Deus me trouxe isso em minha mente agora, antes de falarmos sobre Moisés. Os discípulos vieram ao mestre e disseram: mestre, por favor, nos ensine a orar da mesma forma como João Batista ensinou os seus discípulos, porque nós reconhecemos que aí está o segredo das maravilhas, da comunhão, dos milagres. Nos ensine a orar. E você então observa que Jesus não disse a eles: vocês podem orar de qualquer forma, não tem problema, basta que sejam sinceros e falem a ele das suas necessidades. Não. Jesus, ele ensinou. Ou seja, ele não os repreendeu dizendo que poderia ser de qualquer forma, que não tinha importância, que não havia nenhum método específico, mas ele ensinou. E ele não ensinou uma reza para ser repetida como um papagaio que repete frases que escuta. Não há poder nisso. E Jesus estaria contrariando seus próprios ensinamentos quando ele afirmou que não seríamos ouvidos por vãs repetições. Então, quando ele ensinou a orar, ele ensinou um princípio, não frases para serem repetidas. Ele disse: vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, olha só, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E somente depois é que ele disse que nós devemos expor nossa necessidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas antes disso, nós devemos buscar a vontade do Pai. Qual o desejo dele em nossa vida?
De que forma podemos servi-lo e fazer sua vontade? Porque nós sabemos que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a sua vontade. Ora, o Espírito Santo me trouxe uma palavra sobre Moisés, e que diz respeito à vida de todos nós. Às vezes nós não entendemos nada. Ficamos sem compreender muitas situações da nossa vida, as quais são permitidas por Deus. E algumas delas não apenas são permitidas, mas elas são trazidas pelas mãos do próprio Deus. Você vê o caso de Moisés. Desde o ventre da mãe, ele foi gerado com um objetivo: libertar os escravos. Você sabe disso. Isso é uma história muito conhecida. Filmes foram feitos sobre isso. De maneira que a história dos 10 mandamentos de Moisés, a libertação dos escravos, tornou-se uma das histórias bíblicas mais conhecidas. Desde o ventre da mãe que já havia aquele objetivo. Ele foi gerado para isso, nasceu para isso. E ele foi criado pela filha de Faraó. Cresceu no palácio, com todas as regalias e todas as riquezas daquele palácio egípcio. E o Egito, longe de ser o que hoje é, o Egito era, naquela época da história, os Estados Unidos da América do mundo. Ou seja, era o país mais moderno, mais rico, o exército mais bem armado, mais bem formado que existia no planeta. E Faraó, o homem mais poderoso do mundo. E Moisés foi criado nesta casa, na casa deste homem, no palácio deste homem, com as iguarias e com todas as regalias que haviam no palácio deste homem. Ele foi instruído em toda a ciência egípcia e conviveu com todo luxo, com toda a riqueza, com toda a pompa, com todas as coisas inerentes à vida de quem habita no palácio de Faraó. Mas e aí? Eu pergunto a você: em certo momento da vida de Moisés, ele mata, ele enforca um egípcio para defender um escravo israelita. E por isso ele se vê condenado a perder toda esta vida que ele tinha e a vagar errante pelo deserto. Pensa nisso. Não seria mais fácil, vamos raciocinar, pense comigo, não seria mais fácil para Deus, de forma grosseira, raciocinarmos assim, não seria mais fácil, mais politicamente correto que Deus usasse Moisés dentro do palácio? Afinal, ele era um príncipe do Egito. Ele teria mais influência, ele teria mais poder, ele teria mais recurso financeiro para ser um instrumento das mãos de Deus e libertar aqueles escravos. Mas agora ele perde tudo. Todas as regalias, a pompa, o luxo,
o ouro, a riqueza, as vestes mais caras, as sandálias mais caras, os cavalos mais caros, as charretes de ouro. Ele perde toda a glória, toda a honra que ele possuía como príncipe do Egito, se torna um vagabundo errante no deserto. A sua companhia eram os escorpiões. Vagava sem destino certo, impulsionado por uma força desconhecida, pisando e arrastando aquela areia quente e terrível do deserto do Sinai. Meu Deus. E a gente fica pensando, para que isso? Por que isso? Se todas as coisas estão sob o controle de Deus, então entendemos que foram permitidas por Ele, equacionadas por Ele, arquitetadas por Ele, fez parte do plano dele. Por quê? Porque Deus tinha uma vontade na vida de Moisés. Deus tem uma vontade na minha vida. Deus tem uma vontade na sua vida. Um plano, um projeto. Há algo que Deus quer que eu faça, que você faça. E nós precisamos discernir isso, compreender isso, conversarmos com Ele sobre essa vontade. Para que a nossa vida não se resuma apenas em pedir, pedir e pedir. E termos problemas gravíssimos, chegarmos diante dele, diante de seu trono de glória. Moisés agora é um velho, cabelos brancos, barba branca, pele enrugada, sem muitas forças nas pernas, sem muitos músculos. Um velho. O resto de sua vida foi vivido ali naquele deserto. Ele encontrou nômades que viviam naquele deserto e acabou conhecendo ali uma mulher, e com ela se casou e teve filhos. E ele tornou-se pastor de ovelhas. Pronto. Para Moisés era o fim da sua história. Foi quando Deus surgiu e fez arder uma sarça em chamas para chamar a atenção desse velho. Agora preste atenção nisso. Todas estas coisas que aconteceram na vida de Moisés, havia um propósito de Deus, um plano e uma vontade de Deus a ser realizada através da vida de Moisés, por nenhum outro. Moisés insistiu com Deus para que aquilo fosse transferido a outra pessoa. Ele disse: eu não quero, Senhor, eu não sou qualificado, eu não tenho condições, eu sou gago, eu sou velho, ninguém vai acreditar em mim, eu não estou disposto a viver uma aventura. Manda outro em meu lugar. Sabe, eu quero dizer isso para você agora. Eu não sei exatamente a obra que Deus tem a realizar por teu intermédio. Eu sei que todos nós fomos chamados por Ele para um propósito. E sei que esta obra, seja qual for, é grande.
e sei que ninguém mais poderá realizá-la por você. Você pode se negar, porque você tem livre-arbítrio e pode dizer: eu não vou fazer, eu me recuso a isso. Eu quero continuar com a minha vidinha e vou à igreja para fazer uma campanha e receber bênçãos, mas eu me recuso a de alguma forma colocar a mão na massa e fazer alguma coisa e me envolver com isso, porque vai atrapalhar todos os meus projetos e vai alterar toda a minha vida. Preste atenção. Deus me manda dizer isso a você. Talvez você esteja passando agora por esse deserto, esse vale, essa situação horrível na sua vida e que você não consegue entender, você não consegue discernir os fatos. Eu quero dizer uma coisa para você. Há uma revelação. Aprove a Deus escolher as coisas fracas e desprezadas e rejeitadas e que não são, para tornar aquelas que se julgam serem nada, para que ninguém se glorie diante do Senhor. Por isso Deus, Ele nos faz, Ele nos traz, Ele nos leva a uma situação na vida, de alguma forma. Ele conhece cada um de nós e Ele fará o que for necessário. Se for necessário te colocar no ventre de um peixe no fundo do mar, Ele vai colocar, porque Ele tem uma vontade e ela tem que ser realizada por você. Se for necessário te arrastar por um deserto e fazer com que você perca tudo, Ele o fará. Porque há algo superior, há algo maior, que você não tem entendimento naquela hora. Porque o nosso raciocínio ele é rasteiro, ele é medíocre, ele é pequeno. Nós não alcançamos a grandiosidade do raciocínio de Deus. Por isso é que Paulo, certa vez disse: agora eu compreendi, a minha mente se abriu. Eu era um ignorante, eu estava clamando, pedindo, insistindo com uma coisa. E Deus me dizendo que não. Até que Ele me abriu o entendimento e disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo abriu o seu entendimento e disse: agora eu me glorio. Eu exalto ao Senhor por todas essas situações que eu tenho vivido e que representam fraqueza em mim, porque agora eu sei que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Vou lhe dizer isso. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, não se preocupe. Deus está trabalhando na sua vida. Ele jamais entrega as rédeas, Ele jamais entrega o controle da tua vida em momento algum ao diabo. Lembre-se daquilo que o rei Davi, o homem segundo o coração, ele disse. Ele disse: o Senhor é o meu pastor, Ele me leva aos verdes pastos, às águas tranquilas, refrigera minha alma, prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, Ele faz o meu cálice transbordar, unge minha cabeça com óleo. Mas Ele disse mais, Ele disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou murmurar, eu não vou espraguejar, eu não vou dizer que Tu me abandonou, que o Senhor me entregou na mão dos meus inimigos, que o Senhor deixou de ser o meu pastor. Não. Sei que Tu estás comigo mesmo ali. Há uma razão para isso, há um propósito para isso, há coisas maiores. Eu estou caminhando para habitar contigo eternamente na Tua casa e no Teu reino. E se eu estou passando por esse vale, é porque ele é necessário para moldar o meu caráter, minha personalidade, minhas emoções e o meu conceito sobre a vida.
Qual é o teu conceito sobre a vida? Qual é o teu conceito sobre os valores da vida? Hein? O que vale mais? Paulo, em certo momento de sua vida, ele disse: olha, tudo aquilo que eu tinha, toda aquela pompa farisaica, aquele peito inchado, eu gostava de ser chamado de rabi, fazer longas orações na praça. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim. Eu era cheio de medalhas e condecorações religiosas. Paulo diz: tudo isso é lixo. Isso não vale nada. O meu entendimento se abriu e eu consigo agora pesar na balança, e balança fiel, e eu sei agora o que é que tem verdadeiro valor. O deserto de Moisés, os escorpiões, o sol que queimava sua pele, a necessidade, a solidão, o desprezo, tiveram um valor muito maior do que toda a riqueza que ele tinha no Egito, toda a pompa, todo o glamour. Aquele deserto teve um valor muito maior, porque quando ele se encontrou com Deus, ele recebeu em seu coração essa balança para pesar aquilo que é de maior valor na vida. Saber que nós estamos caminhando, inevitavelmente todos nós estamos caminhando para diante do trono do Criador do universo. Podemos nos assentar à mesa como filhos, herdeiros de uma herança gloriosa e eterna, compreendendo sua vontade e permitindo que ela se cumpra em nossa vida, ou sermos lançados fora. Esta é uma decisão que nós temos que tomar. Jesus disse que o reino dos céus, ou seja, tornar-se filho de Deus, se assentar a essa mesa, compreender sua vontade, discernir sua vontade. O reino dos céus é semelhante ao homem que encontrou uma pérola de grande valor debaixo de uma rocha, no toco de uma árvore. E movido de alegria, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquela terra e então tomar posse daquela pérola de grande valor. Assim é o reino dos céus. E essa é a visão que devemos ter. De acordo com a obra que Deus tem na vida de cada um de nós, passamos por maiores ou menores desertos. De acordo com a vida de cada um de nós, com a situação de cada um de nós, Deus nos tratará de forma diferente, mas sempre trazendo o objetivo de nos fazer discernir e enxergar o verdadeiro valor da vida. Porque o que Deus quer é nos ver assentados nessa mesa. O que Deus quer é nos chamar de filhos. E é dizer para nós, para mim e para você, possuir por herança o reino que vos está preparado. Sabe, todas as coisas desta vida, deste mundo, que às vezes te embaraçam tanto, todas vão ficar para trás. Nada você poderá levar consigo. Sabe o que a Bíblia diz? A única coisa que levamos em nossa morte
são as obras que fazemos.